encerrando a nossa unidade, nós temos o terceiro produto de vetores, que na verdade é uma junção dos dois produtos anteriores. Então, o produto misto de 3 vetores no espaço, ele é representado por essa tripla dos vetores, certo? Então, percebam que aqui não é uma tripla de números, é uma tripla de vetores. E essa notação representa isso aqui, tomando o devido cuidado. O primeiro vetor é o vetor de fora, o vetor V e o vetor W são os vetores que a gente vai fazer o produto vetorial. Então, por que produto misto? Porque primeiro a gente faz o produto vetorial entre os vetores V e U, obtendo um vetor no R3, e depois a gente faz o produto escalar com o vetor U. No final, qual vai ser o meu resultado? O meu resultado vai ser um número. Por quê? Vamos revisar. Esse cara vai fazer parte do R3, o U é um vetor do R3, e quando eu faço o escalar dos dois, eu obtenho um número. Então, eu botei errado. O resultado é um número real. Como que a gente faz o cálculo? Você pode fazer o cálculo do produto vetorial e depois, com o vetor resultante, o cálculo do produto escalar, ou a gente pode resumir essas duas operações com a ajuda de um determinante 3×3. Então, eu também vou conseguir chegar no mesmo resultado. O próximo exemplo eu vou fazer dos dois jeitos para mostrar que a gente chega no mesmo resultado. O que tem que tomar cuidado? Se a gente vai usar o determinante para calcular o produto misto, a gente tem que respeitar aquela ordem que a mesma ordem que a gente usava no produto vetorial. O primeiro vetor é a primeira linha, o segundo é a segunda linha e o terceiro são as coordenadas dele na terceira linha do meu vetor, do meu determinante, necessariamente nessa ordem. Então, vamos fazer um exemplo? Vamos fazer o cálculo de um produto misto para esses 3 vetores, e eu vou fazer dos dois modos. Depois vocês podem escolher qual que vocês preferem, certo? Então, o modo 1 é pela definição. Eu vou fazer o produto misto de U, V e W nessa ordem. Então, eu vou fazer o escalar de U com o resultado. Primeiro, a gente resolve o que está dentro do parênteses do vetorial de V com W. Então, eu vou fazer primeiro essa operação. Então, primeiro eu tenho que fazer o que está dentro do parênteses, que é um produto vetorial que a gente já viu como faz o produto vetorial, né? Então, produto vetorial, I, J, K. Primeiro o nosso vetor U, nosso vetor V, perdão, 1, 1 e 1. Depois o vetor W, menos 3, 1 e menos 1. Então, agora você para o seu vídeo, certo? E calcula o determinante, o valor desse determinante. Vê se vai bater com o meu aqui. E aí, calculou o determinante? Eu cheguei nesse resultado, menos 2 e 4. Agora, com o resultado desse meu vetor, eu vou fazer o produto escalar com o vetor U. V, vetorial, W. Então, eu vou ter menos 1, 0 e 2, que são as coordenadas do vetor U, e escalar com menos 2 e 4. Como que a gente faz produto vetorial, produto escalar entre vetores? Primeira com a primeira, então, menos 1 vezes menos 2 dá 2, mais 0 vezes menos 2, que dá 0, mais 2 vezes 4, que dá 8. Então, é o produto das coordenadas. Se você está com dúvida, escreve bem certinho. Menos 1 vezes menos 2, mais 0 vezes menos 2, certo? Você pode escrever todos os passos aí para não errar nenhum sinal. Portanto, o resultado do meu produto misto é 10. E perceba aqui que o resultado é, então, um número real, como eu falei antes. Vamos fazer de outra forma. Então, não precisa fazer das duas, mas eu vou fazer aqui para a gente verificar, vocês podem decidir. Então, o produto misto entre U, V e W, necessariamente nessa ordem, vai ser o determinante. Nas primeiras coordenadas, na primeira linha, as coordenadas do primeiro vetor, eu fiz errado. As coordenadas do vetor U, que são menos 1, 0 e 2. Na segunda linha, as coordenadas do vetor V, que são 1 e 1. E na terceira, as coordenadas do vetor W,
que são menos 3, 1 e menos 1. Então, mais uma vez, para o vídeo e calcula esse determinante 3 por 3. Eu fiz aqui o meu cálculo e obtive o seguinte: 1 mais 0 mais 2 mais 6 mais 1 menos 0. Esse 6 e esse 1 têm sinais trocados porque são as voltas aqui da diagonal secundária. Somando, eu tenho 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho como resultado 10. Também um número real. Não é coincidência que deu o mesmo número. São só duas formas diferentes de se calcular o produto misto. Vocês podem escolher qual delas vocês preferem utilizar. Do mesmo jeito que para os outros vetores, cada um desses produtos, em particular o produto misto, tem umas propriedades. A principal delas, dentro do nosso contexto aqui de geometria analítica, é essa primeira, certo? O produto misto vai nos dar uma forma de verificar se os vetores são coplanares. A gente não viu isso ainda. A gente sabe verificar colinearidade, mas coplanaridade ainda não. Então, eu tenho o seguinte: fiz o produto misto entre três vetores, o resultado deu 0. Quais são as possibilidades? Ou um dos vetores é nulo, necessariamente, ou dois deles são colineares, mas você pode não saber quais deles são colineares, mas você sabe que dois deles são colineares, ou então os três vetores são coplanares, isto é, os três vetores são paralelos ao mesmo plano. Então, acontece aquela situação da gente ter, mesmo no espaço, os meus vetores de forma que eu consigo pegar os três vetores e colocar os três dentro de um mesmo plano. Ninguém fica para fora, ninguém fica apontado para fora desse meu plano. Então, essa é a maneira que a gente tem de verificar coplanaridade entre vetores, através do produto misto. Então, se você tem três vetores que não são colineares, dois deles, e nenhum dos três é o vetor nulo, se o produto misto der 0, é porque a gente está falando de três vetores coplanares, certo? Então, anotem aí no resumo de vocês que essa é uma propriedade bem importante associada ao produto misto. As últimas três propriedades estão associadas a algumas aplicações também teóricas, certo? Que a gente pode fazer associatividade com produto misto na terceira coordenada, eu posso multiplicar por uma constante qualquer um dos três, o resultado vai ser o mesmo, e algumas ordens produzem o mesmo resultado, mas em geral a gente tem que tomar cuidado, tá? Eu não posso trocar a ordem dos vetores U, V e W e garantir que eu vou ter o mesmo resultado, eu tenho que analisar algumas situações. Então, do mesmo jeito que para as outras propriedades de produto vetorial e escalar, essas propriedades são usadas mais para algumas verificações teóricas, mas dentro do nosso contexto, as principais são essas aqui, com destaque para a terceira aí, onde os vetores são coplanares, se o produto misto entre eles for igual a 0. Qual que é a nossa interpretação geométrica do produto misto? Então, para encerrar a nossa unidade 1, se eu estou falando de produtos de vetores que não são coplanares, se o produto misto é 0, é porque eles são coplanares. Se eu faço o produto misto entre três vetores e o resultado disso é diferente de 0, é porque necessariamente eu tenho um certo vetor U e um certo vetor W, e o terceiro não pode estar no mesmo plano dos dois. O terceiro tem que estar espivitado aí para algum lugar fora do plano formado pelos dois vetores anteriores. Então, se a gente analisar esses vetores em vermelho, o que acontece é que eles formam um objeto com volume. Do mesmo jeito que dois vetores formavam um paralelogramo, que dois vetores formavam um paralelogramo, isso mesmo, três vetores não coplanares formam o que a gente chama de paralelepípedo, certo? Não necessariamente é ortogonal aqui, pode ser, não necessariamente é 90 graus o ângulo aí dos vetores, pode ser tortinho assim, certo? Então, dois vetores formam um paralelepípedo, três vetores formam esse objeto aqui no espaço que está desenhadinho aqui em preto e que eu estou
marcando aqui em vermelho. Então, se eu tenho 3 vetores que não são coplanares e formam esse objeto tridimensional, ajudam a definir esse objeto tridimensional, não seria interessante eu poder calcular o volume desse objeto tridimensional? Quem vai fornecer o volume desse paralelepípedo? O produto misto. O módulo do produto misto, ou seja, o número que eu vou obter quando eu fizer o produto misto, tirando o sinal, vai fornecer para a gente o volume desse paralelepípedo formado por esses 3 vetores. Então, olha que aplicação legal. É uma aplicação para calcular volumes no espaço. E da mesma forma que a gente viu antes para o cálculo do triângulo, se eu considero só os meus 3 vetores, eu tenho uma figura chamada de tetraedro, certo? Se eu considero só essa pontinha aqui do meu paralelepípedo, essa figura é conhecida como tetraedro. É essa figura que está representada aqui embaixo, ó, certo? Então, a gente tinha os 3 vetores, só que ao invés de eu considerar todo o volume do paralelepípedo, eu considero só o tetraedro formado pelos vetores U, W e V. Aqui o W está tracejado porque eu não estou vendo ele, né? Ele está lá atrás da minha vista, certo? Como é que eu calculo o volume desse tetraedro? Se o produto misto fornece o volume do paralelepípedo inteiro, 1/6 desse valor vai fornecer o volume do meu tetraedro. Então, são aí as 2 aplicações associadas ao produto misto. Esse 1/6 vocês podem procurar na internet, certo? Porque que o tetraedro é 1/6 do volume do cubo ou do paralelepípedo. Tem uma interpretação, uma explicação geométrica, mas eu não quero entrar em detalhes aqui, certo? Vamos fazer um exemplo? Vamos calcular o volume do tetraedro formado por esses pontos que estão aí. Então, se eu tenho os pontos, eu tenho os vetores também. Deixa eu desenhar aqui para vocês, porque esse é um tetraedro bonitinho, digamos assim. Aqui eu tenho eixo X, eixo Y e eixo Z. Vamos colocar uma escala bem grande, ó. Todos os meus vetores têm coordenada, os meus pontos têm coordenada 1. Então, vou fazer uma escala bem grandona aqui. 1 e 1. Ah, mas no X está menor. Lembra que está em perspectiva? Então, por isso que eu fiz um pouquinho menor. Vamos marcar os nossos pontos. O ponto A tem coordenada 0, 0, 0. O B, 1, 0, 0, então ele tem 1 no X. O C tem uma coordenada no Y. E o D tem uma coordenada no Z. Então, quem que vai ser esse meu tetraedro que eu quero calcular o volume? Esse objeto aqui, ó. Certo? Esse pedacinho do primeiro octante, eu quero determinar o volume desse objeto que tá aí. Então, para isso eu vou usar aquela fórmula. O volume vai ser igual a 1/6 do volume do paralelepípedo. E o volume do paralelepípedo é o produto misto entre os vetores que formam esse paralelepípedo, que são o vetor AB, o vetor AC e o vetor AD. Se você quisesse trabalhar não todos os 3 saindo do A, mas sim todos os 3 saindo do C ou todos os 3 saindo do B, pode também, tá? Vão dar tetraedros diferentes, digamos assim, mas o volume é sempre o mesmo nos 3 casos. Então, para esse meu desenho, eu estou trabalhando com esses vetores aqui, ó. Escolhi o A para ser a origem do meu sistema. Então, vamos lá. Eu preciso do vetor AB, do vetor AC e do vetor AD. AB é B menos A. O B tem essas coordenadas, o A é 0, 0, 0. Então, na verdade, vai sobrar só as coordenadas do B. Da mesma forma que é C menos A, o A é 0, 0, 0. Então, vão sobrar só as coordenadas do C. E, de forma análoga, vão sobrar aqui as coordenadas do meu ponto D. Então, tá aí os meus 3 vetores. O que eu faço agora? O produto misto entre os 3. Então, AB, AC e AD
E o produto misto a gente coloca lá naquele determinante, na ordem com que os vetores aparecem. Então, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esse determinante é bem facinho de calcular e o resultado dele é igual a 1. Porque tem um monte de zero, aí vai cortar um monte de coisa, o resultado vai ser simplesmente 1. Portanto, o volume desse meu tetraedro é 1/6 do módulo de 1. O resultado do produto misto é um número, então é módulo de número, que é igual a 1/6 unidades de área. Então, como tarefa, aqui a gente encerra a nossa aula sobre produto misto, e o nosso conteúdo da primeira unidade. Então, deixo de tarefa para vocês colocarem lá no GeoGebra esses 3 pontos, montarem esse tetraedro, tem uma ferramenta lá de polígono, vocês conseguem fazer isso, e vocês podem, então, pedir para calcular o volume desse objeto e vão encontrar como resultado 1/6. Então, até a nossa próxima aula síncrona de exercício. Bons estudos!